Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 20. É um privilégio que a gente tem de olhar assim numa panorâmica, né? A gente vê nessa passagem que vamos ler, está escrito aqui na minha Bíblia, aqui no cabeçalho, que a última Páscoa e a ceia do Senhor seria a primeira ceia. Então seria como um enigma isso, né? A última que acabou virando a primeira. São cerimoniais importantíssimos durante a trajetória, durante a caminhada do povo de Deus. Então diz assim o texto sagrado, Lucas capítulo 22, do 14, nós vamos ler do 14 até o 20. Então diz assim a palavra de Deus. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes, Jesus disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, eu creio que os irmãos já ouviram coisa semelhante, mas a instituição da Páscoa, ela aconteceu, lá tá, o registro disso está em Êxodo, capítulo 12, e o capítulo vai do capítulo 12 todinho até o 13, os dois primeiros versos do capítulo 13 ainda trata disso, né? E esse evento aconteceu aproximadamente entre 1500 e 1300 anos antes de Cristo. Então, juntando com a data de hoje, isso fazem 3.500, né, 3.300, 3.500 antes de Cristo. Então, uma coisa assim, já bem antiga. E como que eles faziam isso, irmãos? Ela aconteceu na saída do Egito, então Deus queria que ficasse um marco, essa era acho que a maior festividade de Israel, de que eles entendessem. A Bíblia fala muito disso, o Deus que tirou do Egito, o Deus que libertou do Egito. E ali na mesa, eles quando preparavam a mesa, eles tinham um cordeiro, a Bíblia fala que tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Esse cordeiro, irmãos, ele ficava por um período sendo observado, não podia ter nenhum defeito nesse cordeiro para que eles pudessem usá-lo na Páscoa. Aí eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue do cordeiro, sabe? Quando foi instituído foi isso, o sangue era muito precioso, posteriormente eles queimavam o sangue. Mas quando foi instituído, eles pintavam as vergas e os umbrais da porta, e aquilo ali era a proteção, que à meia-noite passaria o destruidor no Egito, e foi assim que foi instituído essa festa, né? Eu creio que os irmãos já têm informação, sabem disso. E na refeição, era para esse cordeiro, eles assavam esse cordeiro, e eles comiam com ervas amargas e pães asmos, que era pães sem fermento. E o propósito disso, tá? O cordeiro assado, a Bíblia fala que era cada família reunia, eles tinham que comer todo aquele cordeiro. Se ficasse alguma coisa, eles tinham que queimar aquele cordeiro, não podia sobrar nada para o dia seguinte. E as ervas amargas, para lembrar do sofrimento, e os pães asmos, era pão sem fermento, era coisa para fazer rápido, porque eles tinham pressa de sair, eles precisavam sair muito rápido do Egito, e a gente conhece essa história. A restrição de participar da Páscoa era somente as pessoas que eram circuncidados
é que podiam participar, aqueles que estavam dentro da aliança. E a circuncisão era a maior marca, né, da aliança entre Deus e o povo de Deus. Tanto é que a Bíblia fala muito de incircunciso é quem não fazia parte da aliança, né? E isso é muito claro na Bíblia. Bom, o significado teológico disso, da Páscoa, era o seguinte: era libertação do Egito no Antigo Testamento. Deus não queria que eles esquecessem disso, era um memorial para estar sempre lembrando, sabe? E interessante que, já trazendo para o Novo Testamento, eu penso que a ceia ficou, é para a gente lembrar também, sabe, que o Senhor nos libertou do mundo, resgatou do mundo. Nós éramos escravos do pecado, o inimigo, tem vidas que foi mais, outros menos, mas o inimigo deitou e rolou na vida de muitos irmãos que hoje fazem parte do povo de Deus, da família de Deus. Então, esse é o significado teológico. A prefiguração, o cordeiro, a gente entende que eles ficavam 4 dias. Ele ficava do dia 10 do mês que ele celebrava a Páscoa, do dia 10 até o dia 14. Era 4 dias que ficava ali dentro de casa e eles observavam se aquele cordeiro não tinha nenhum machucado, não tinha sarna, não tinha nenhum problema. Tinha que ser um cordeiro imaculado, sem nenhum defeito. E isso também é muito legal, tá? E aí eu quero ler a primeira referência com os irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, em que Jesus, ele cumpriu esse requisito. Não marcamos isso? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas Jesus foi inspecionado e autoridades constituídas e reconhecidas na época deram o laudo. Pilatos falou: mas por que vão matar ele? Eu não vejo nenhum defeito nele. Aquilo ali, irmãos, parece, mas era algo precioso que fazia parte da exigência do cordeiro que tinha que morrer, né? Então Jesus preencheu, né, assim, de uma maneira legal, esse requisito, que ele não tinha nenhum defeito. Bom, outra coisa interessante também, fala de juízo. Era juízo para os egípcios, né, para os opressores do povo de Deus, e era misericórdia para os hebreus. E isso também nós podemos aplicar isso, sabe? É juízo, irmãos, para o inimigo. A Bíblia fala assim que nós estávamos mortos em delitos e pecado. O pecado, ele tinha fisgado a nossa vida e nós estávamos presos. Quantos aqui fumavam, bebiam, era alcoólatra, era adúltero? E o opressor, ele foi envergonhado quando Jesus entrou na nossa história. Jesus libertou, né, do pecado. A Bíblia fala lá na carta de Paulo aos Romanos que hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. Então foi juízo sobre o opressor e foi misericórdia para aqueles que desfrutaram da bondade de Deus. É interessante, né? Foi nesse dia, né, ou foi nesta noite, foi o maior sofrimento que os egípcios tiveram. Cada casa tinha pelo menos uma pessoa que morria. O primogênito da casa era morto, né? Então eu imagino, tem casa que o filho era o primogênito, né? E ele era o pai, ele morria, né? Ele era o primogênito de uma família. E o filho dele, o mais velho, morria também. Morria o animal mais velho. Bom, foi uma choradeira no Egito. Não tem uma casa no Egito que não tinha um velório, um luto, alguém morrendo, né? Então foi um sofrimento. Porém, foi uma época, né? Foi um dia, aquela noite de muita alegria para o povo de Israel. O povo egípcio queria que ele saísse. E a Bíblia fala que Deus derramou o favor dele em favor dos hebreus, e eles pediam coisas e eles davam.
Eles deram toda a riqueza praticamente que eles tinham, eles despojaram os egípcios e saíram dali com ouro, prata, com coisas de valor, tá, com animais. Eles queriam ver os egípcios ir embora, os hebreus indo embora dali, né? Então foi um dia de tristeza para um povo, um dia de muita alegria para o povo de Deus. Muito, muito legal isso, sabe? Bom, a primeira curiosidade, com o passar dos anos, os rabinos, os líderes da comunidade judaica, os líderes do povo judeu, as pessoas que mais deram trabalho para Jesus, olha que coisa interessante, eles acrescentaram à mesa, seria aqui a mesa, se fosse a mesa da Páscoa, hoje está montada uma mesa de ceia, mas se fosse a mesa da Páscoa, ele tinha esses elementos que a gente falou aqui, né? Tinha o cordeiro, né? Ele tinha os pães sem fermento, tinha ervas amargas, e eles adicionaram isso, irmão, né? Um tal de charosete, que era uma pasta doce, feita de frutas secas picadas com vinho e especiarias untada com canela ou cravo. Diz que os sábios salmúdicos, né, que escreveram o Salmude, eles adicionaram isso. E eles alegaram, quando fizeram isso, que era para relembrar a argamassa que eles usavam para produzir construções no Egito. Bom, eles alegaram isso, né? Eu fico pensando, às vezes a gente quer adicionar alguma coisa daquilo que não precisa adicionar, né? Olha, irmãos, eu já ouvi mentiras e de testemunhos de pessoas que querem impressionar as pessoas, eles não falam a verdade, exageram, contam mentira. Deus não precisa de mentira de ninguém. Bom, se Jesus nunca curou ninguém na sua família, né, simplesmente não precisa inventar que ele fez isso. A Bíblia fala da verdade, a verdade liberta, mentira escraviza, né? E eu vejo, eu me lembro assim, irmãos, quando Moisés estava construindo o tabernáculo, e Deus constantemente falava para Moisés, Moisés, pode ver, eu grifei uma vez, eu acho que tem muitos grifos, meu, Moisés, faça conforme o modelo que você viu no monte. Deus mostrou o modelo para Moisés, Moisés tinha na mente aquilo, mas eu penso, sabe? Moisés queria fazer do jeito dele. Às vezes a gente quer fazer do jeito da gente também, irmão. Não funciona. Faça as coisas para Deus, mas do jeito de Deus. Tá? Nós temos tendência a querer melhorar. A gente não conhece, né, o amanhã, o depois da manhã. E eu vejo esses rabinos, eles adicionaram isso. E agora, irmãos, depois que eu tive pensando a respeito disso, é porque ervas amargas é amarga mesmo. E comer coisa amarga é ruim demais. Então, quem sabe não inventaram aí esse tal de charosé, né? Que é essa pasta doce, para quebrar um pouco o amargo, né? Quem garante que não? Né? E obviamente, vem com um argumento tentando defender uma tese, né? Uma outra coisa que eles colocaram também é água salgada. Né? Tinha um recipiente com água salgada. E os rabinos alegavam que para representar, ou para trazer à memória, o suor e as lágrimas pela opressão. Mas é interessante que se você pegar lá, né, no texto que eu falei, em Êxodo 12, Êxodo 13, 1, 2, quando Moisés instituiu a Páscoa, não tinha essas coisas. Então eu fico pensando, você lembra uma briga de Jesus com os líderes? Falando de jejum, falando da oração? Jesus nunca falou, Jesus incentivou a orar e jejuar. Mas é interessante, quando Jesus falou assim, ó, quando você for orar, não faça como os hipócritas que ficam na praça, tá? E faz oração alta, eu não sou como eles e tal, né? Bom, mas Jesus não estava desestimulando a orar, não. Jesus estava falando do jeito certo de orar. A motivação certa de orar é declarar a independência de Deus. Se Deus não fizer, né, a gente não... O jejum e a oração é tão preciosa que certa feita os discípulos não conseguiram expelir um demônio. Né? E aí falaram, por que nós não conseguimos? Eu falei, isso aí não é um demônio, isso é uma casta de demônio. É uma qualidade, né, de muito superior de demônio. E isso só sai com jejum e oração. Então Jesus falou que jejum e oração são armas muito preciosas.
muito preciosa. Mas Jesus combateu o jeito que eles faziam. Falou: vocês quando jejuam, vocês ficam na praça contristados, né? Não é esse o propósito. Pode ter alguém jejuando aqui, a gente não percebe. Toma banho, está perfumado, cheiroso, bem arrumado, mas passou o dia sem se alimentar. Esse é o jejum que agrada a Deus. Depois você lê lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, né, de Isaías, fala alguma coisa sobre isso, sobre o jejum que agrada a Deus. Outra coisa também, era um cordeiro, né? E eles falavam assim, que se você pegar um pernil, uma coxa, um osso carnudo, já serviria para a Páscoa. Isso também foi mudança que fizeram. Né? Eu estou falando que eu estava estudando isso aí, eu achei estranho isso, sabe? Bom, e tem mais uma coisa estranha, que até usaram aí, né? Depois foi aperfeiçoando para a Páscoa, depois da destruição do templo. Os irmãos lembram que a Babilônia, Nabucodonosor chegou, quebrou tudo, queimaram tudo e destruíram o templo. Eles começaram a colocar ovo cozido na mesa, um ovo cozido, né, alegando luto pela destruição. Tá? E isso eles trouxeram do paganismo, era uma prática pagã, tá? Era uma prática do paganismo. Tá? E isso também, né, isso tinha na mesa. Aí, bom... Tendo em vista que fizeram tudo isso, quando Jesus fala para os discípulos: vão e prepara a mesa para a Páscoa, que eu quero participar da Páscoa com vocês. Tá? A gente já chega no texto aqui, né? Quer ver se voltar aqui, eu acho que eu marquei aqui, Lucas 22, versículo 7 e versículo 8, diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então, Jesus pede para eles prepararem a Páscoa, né? Então não era difícil quando eles montaram a mesa, tendo em vista que eles acompanhavam a tradição dos líderes da época. Então, esses elementos que foram adicionados, por certo, tinha na mesa também. Talvez tinha aqui, né? Tinha um ovo, quem disse que não? Tá? Talvez, além do ovo, tinha água salgada, talvez, né, tivesse essa pasta doce também, e a mesa estava ali, com todos os elementos, né, de que fazia parte da mesa. Tá? E naquela noite, né, eu quero ler outro verso aqui, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23, olha, irmão, olha o que diz o texto, a gente gosta de ler ele na ceia. Paulo falou assim: eu recebi, ele não foi discípulo, apóstolo de Jesus, ele falou: eu recebi do próprio Senhor o que também vos entreguei. Paulo tinha entregue essa informação para ele, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela noite, o que estava acontecendo naquela noite? Eu estava pensando a respeito disso, irmão. Jesus parece que entra no abismo que o pecado causou entre Deus e os homens. Tem um versículo que eu sempre faço menção dele, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que fala que o pecado fez separação entre Deus e os homens. O pecado criou um abismo de relacionamento entre Deus e os homens. E parece que aquela noite Jesus entra nesse abismo. Tá? Na noite que ele foi traído, Jesus entra nesse abismo. E olha que coisa impressionante, sabe? Ezequiel capítulo 22 e versículo 30. Olha que diz Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles quem? Entre a humanidade, entre todos os homens, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Isso aqui foi uma outra circunstância, mas Deus estava querendo alguém para resolver o problema do pecado. Quem que poderia resolver o problema do pecado? Você já leu a Bíblia toda? Dos personagens que você viu na Bíblia, tem alguém que você indicaria que poderia? Pense um pouquinho. Quem que poderia
resolver esse problema do pecado. E aí, eu gostaria que fôssemos lá, Isaías capítulo 59 e versículo 11. Olha que diz o profeta Isaías: todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ela está longe de nós. Nós estávamos perdidos, irmão. Não tinha jeito, não tinha solução. Lembra, eu não sei se você cantou, mas foi te dada a oportunidade de cantar. Era eu, o condenado era eu. Né? Eu acredito que, pelo menos, se você não cantou, pelo menos você leu isso, né? Eu acredito que você concorda com isso. Não tinha jeito de resolver o nosso problema. Nós estávamos perdidos, como diz o ditado, num mato sem cachorro. Agora eu queria, assim, levar você para uma outra curiosidade. A primeira vez que o homem estava distante de Deus por conta do pecado, o pecado quebrou o elo, a comunhão entre o homem e Deus. Primeiro personagem que a gente vê que é muito claro na Bíblia, que tentou se aproximar de Deus. Ele tinha entendido, talvez, pelo que aconteceu com o pai dele, quando o pai tentou se esconder a nudez com folhas de figueira, e Deus proveu de pele de animal. Então, obviamente, Adão entendeu que tinha que um inocente morrer para que o homem voltasse a se relacionar com Deus. E um filho dele, chamado Abel, nós vamos ler isso, Gênesis capítulo 4, versículo 4, isso é uma curiosidade também. Olha, para fazer o link, conexão entre homem e Deus, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, o que eu entendo aí? Um homem queria voltar a ter comunhão com Deus, teve que morrer um cordeiro, um animal. Você já imaginou hoje aqui, se fosse assim? É uma igreja até num porte pequeno, mas quantos cordeiros tinha que morrer aqui para cada um de nós voltarmos a ter comunhão com Deus? Bom, aí a gente vai lendo a Bíblia, quando chega em Êxodo capítulo 12, versículo 3, aí parece que o negócio melhorou, ficou um cordeiro por família. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Já melhorou, né? Quem é sozinho, continuaria um. Mas um casal já era metade, né, de um cordeiro. Uma família grande era um cordeiro por família. Olha, irmãos, as coisas de Deus, Deus sempre vai melhorando e facilitando para a gente. Ao ser dada a lei por Moisés, já era um cordeiro por nação. Isso está escrito em Levítico, no capítulo todo, capítulo 16, mas nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 17. 11 diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si, pela sua casa, e imolará o novilho de sua oferta pelo pecado. Ele era o representante do povo. E o 17 diz assim: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel, pela nação de Israel. Um cordeiro para uma nação. Poxa, aí ficou legal, né? Um representante, um sumo sacerdote, fazia sacrifício por ele, e ele estando em condições, agora ele fazia um sacrifício para toda a nação. Bonito isso, né? Quando a Bíblia fala que ele tinha campainha nos pés, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, tinha a corda amarrada, é que se Deus aceitasse o sacrifício dele, como prova, né? Ele sairia e o povo se alegrava, era festa em Israel. Eles continuavam a festa. Isso é para alegrar, mas não é para ficar de cara feia, não, né? Dá um sorriso aí, né? Isso é motivo de alegria. Olha, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que ele entrou no mundo dos mortos. Passou um dia, 2 dias, no terceiro dia,
Se Jesus não voltasse, irmão, nós estávamos perdidos. Mas ao terceiro dia, ele voltou, ele ressuscitou. Então, o povo já tinha isso em mente, né? Era um sacrifício feito pela nação. Porém, isso é tremendo. Deus entra em cena, isso há mais ou menos 2000 anos atrás, né? E quando João Batista, o precursor, ele falou que ele era o precursor de Jesus, batizando no Rio Jordão, e de repente surge um personagem, e esse personagem recebe um aval celestial. O próprio Senhor tinha falado para ele: aquele que você vê descer sobre ele, o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. E ele fez uma declaração fantástica, e nós vamos ler. João, capítulo 1, versículo 29. Olha que João Batista, profeta João Batista, falou: no dia seguinte, ele já estava batizando, no dia seguinte, ele viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não precisa mais morrer nenhum cordeiro inocente, irmão. Isso é extraordinário. Por quê? Porque Jesus veio do céu. Jesus veio diretamente do céu. Eu quero ler novamente Lucas capítulo 22. Nós já lemos, mas o versículo 19 e 20. Jesus, tomando um pão, ele olhou aquela mesa ali, e ele pegou apenas o pão, e tendo dado graças, ele agradeceu ao Pai, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Façam isso em memória de mim. Hoje é um culto de obediência, nós estamos aqui obedecendo a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, quando traz a instrução, o apóstolo Paulo fala: fazei isso em memória de mim. Isso é extraordinário. Posteriormente, isso foi revelado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim: lançai fora o velho fermento. Você vê que era pão sem fermento. Fermento era símbolo de pecado, de dissensão. Lança fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo compreendeu perfeitamente por revelação que Jesus era esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha, é espetacular. E agora, cabe a nós crer e dar valor, né? E para nós encerrar, eu quero ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, 18 e 19, e depois nós podemos ler o 20 também, que fala do tempo que foi preparado. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, dinheiro, dólar, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E o 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Um dia o Espírito Santo revelou isso a nós. Isso é muito precioso. Muitos não entendem isso, tá? Mas isso é muito, muito precioso. Participar da ceia traz vigor, traz ânimo, né? Fortalece-nos para continuar, né, vivendo nesse mundo miserável, esse mundo cruel, que oprime, né, que aborrece, que entristece. Isso, né? Mas eu acredito que, ao participarmos da ceia, o Senhor nos dá vigor, nos dá ânimo, né? E a gente louva a Deus por isso. E o brado dessa mesa, irmão, é o que nós lemos, está no informativo aí, tetelestai, está pago, está resolvido, está consumado.
e muito em breve eu venho buscar o meu povo. Eu deixei um penhor aqui, e o penhor é o meu Espírito Santo. Isso está escrito em Efésios, tá? Ele deixou não só nós selado como propriedade dele, mas deixou um penhor. Penhor é garantia de que ele virá. Logo, logo, ele virá nos buscar. Aí vai acabar essa confusão, essa luta, vai acabar tudo isso, e eu louvo a Deus por isso. Então nós vamos orar, agradecer a Deus por esses elementos. Aleluia. Graças a Deus. É o amor do Senhor que nos alcançou. A misericórdia, a graça que nos alcançou. Senhor, reconhecemos que não tínhamos mérito algum, Senhor. E não temos mérito algum, Senhor, de tão grande amor, Senhor. Dispensado a cada um de nós, Senhor, com amor único, Senhor. E nós queremos te agradecer, ó Deus, por isso, Senhor. Queremos te louvar, render glórias, louvores, adoração e gratidão, Senhor. Por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós. Não éramos nem para estar aqui, Senhor, mas o Senhor nos alcançou e nos fez assentar em regiões celestes e poder sentar à mesa, Senhor, e participar, Senhor, desse momento tão importante da igreja. Eu te louvo, Senhor, e peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Leva-nos debaixo da tua proteção, Senhor. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus.